podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do podcast do Petrópolis Sob Lente. Se você é novo por aqui, eu me chamo Carolina Freitas, eu sou a fundadora do projeto e também a apresentadora desse programa. O Petrópolis Sob Lente foi criado em 2018 a partir da minha vontade de fazer com que os petropolitanos conhecessem Petrópolis por meio de lentes dotadas de memória e história, por isso o nome. Muita gente me pergunta. 8 anos depois, o projeto já conta com uma série de desdobramentos, como 2 livros publicados sobre o comércio extinto petropolitano, uma forte presença no digital, a partir do Instagram, por lá nossa comunidade tem mais de 44 mil pessoas, além do site do projeto, YouTube e Spotify, que são as plataformas em que o podcast é veiculado. O episódio de hoje ele é muito especial porque nele eu vou voltar às raízes do Petrópolis Sob Lente e ao ano de 2018, quando lá no começo da minha carreira eu produzi uma reportagem sobre os doces Guerra. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui comigo a Thalita Guerra, que é engenheira de produção e bisneta do seu Anísio, quem fundou a empresa e que marcou o paladar dos petropolitanos, deixando saudades. E também o empresário Carlos Visani, que está à frente dos Doces Visani, uma marca petropolitana em atividade com mais de 40 anos de tradição na fabricação de doces artesanais. Thalita e Carlos, bem-vindos ao podcast. Quero saber se vocês estão prontos para deixar muita gente de água na boca. Obrigada pelo convite, Carol. Com certeza, vamos juntos. Obrigado, Carol, por essa oportunidade que você está me concedendo de falar alguma coisa, né, sobre a Doces Visani, relembrar muita coisa que muita gente não sabe, a partir de agora vai saber. Maravilha. Gente, o podcast do Petrópolis Sob Lente, antes da gente dar início propriamente dito ao nosso bate-papo, ele é um projeto que só se tornou possível graças às portas abertas pelo Estúdio Petrópolis, que oferece uma série de serviços de produção audiovisual. A quem interessar, mais informações sobre a empresa podem ser obtidas no site estudiopetropolis.com.br. Inclusive, é a primeira vez dos convidados aqui no estúdio. E além do Estúdio Petrópolis, o podcast tem muita satisfação em contar com parceiros fantásticos, como a Mude Petrópolis, que sempre me veste para o programa. Essa é uma loja de roupas petropolitana que fica na Rua 16 de Março, número 272, e que trabalha com estampas autorais de muito bom gosto. Tem também o Salão Werner Coffer, que fica na Nelson de Saerp 75, e que me produz não só para conduzir aqui as entrevistas, mas também para o meu quadro no Instagram De Volta ao Passado, em que eu me caracterizo de acordo com décadas passadas, usando cenários de Petrópolis. Muito em breve vai sair o aguardado 2º vídeo dessa série, que vai ser ambientado nos anos 30. E para completar esse time de ouro, estão a Lanchonete Cadanes, que sempre conquista os convidados pelo paladar e que os faz sentir acolhidos, além do Chalé do Chocolate, que, sobretudo um episódio como o de hoje, vai tornar a nossa noite mais doce, com mimos preparados especialmente para os convidados levarem para casa. Thalita, quando eu escrevi a reportagem Doces Guerra e a Fórmula da Felicidade, eu cheguei a descrever que os Doces Guerra eram lembrados como a trilha sonora da infância dos consumidores. E você chegou a comentar comigo que as suas lembranças da fábrica também te remetem aos seus primeiros anos de vida, quando bem pequenininha você vivia de perto aquele universo. Quais são as suas principais recordações da produção dos doces? Porque, pelo que eu me lembro, ela acontecia numa casa na Rua Doutor Saerp, no Morém. Isso. Era a casa em que moravam os seus avós? Na verdade, a fábrica, ela era, aos arredores ali, eram muitos parentes, né? Então, assim, só para contextualizar um pouquinho, eu sou uma neta, até das mais novas. Eu não peguei tanto a fábrica, mas, assim, tenho muitas memórias, porque realmente aquela época me trazia muita sensação boa, né? O conhecer a fábrica, o entender aquele processo todo. Então, eu tinha mais ou menos ali meus 6, 7 anos de idade e já tinha aquela memória já sendo construída que eu nem imaginava que ia ficar para sempre aqui guardada, né? Então, tô aqui representando meus super primos, a família toda, mas
para mostrar um pouquinho do que a gente fazia. E, na verdade, todo domingo, todo fim de semana, a gente estava na casa dos avós, né? E a casa dos nossos avós, que é o filho, um dos filhos, né, do seu Anísio, nosso bisavô, ficava no alto da fábrica. Então, obrigatoriamente, a gente precisava passar pela fábrica para chegar até a casa da nossa avó, né? E como a fábrica estava sempre a todo vapor, independente do dia da semana, a gente chegava, por exemplo, para um almoço de domingo, a primeira coisa que eu fazia era já parar por ali, né? Eu já parava para saber o que estava rolando, o que estava acontecendo. Então, eu lembro muito dessa produção acontecendo e, ao mesmo tempo, daquele estoque de armazenamento dos produtos acabados que estava ali sempre à disposição. Aí eu chegava, dava aquela olhadinha na produção, eu não podia entrar, mas lembro do pessoal ali da porta, eu já dava uma visualizada, sentia o cheiro, né? Para tentar perceber o que estava acontecendo e dava uma passada no almoxarifado onde ficava uma tia-avó, já dava aquele oi, ela já me abraçava e falava, pode escolher alguma coisa. Então, acho que essa é a principal lembrança dessa produção, porque eu passava ali e já garantia minha sobremesa para o almoço de domingo. Certíssimo, um dos momentos mais felizes. Com certeza. E o que eu acho legal de fabricação de doces, desse segmento mais gastronômico, são esses sentidos que são despertados. Sim, é verdade, porque aí isso é o que faz a memória afetiva, né? É o que faz essa sensação boa do passado que a gente vai levando para as próximas gerações que não conheceram, não tiveram a oportunidade de conhecer. E na época em que eu produzi essa matéria, relembrando o impacto que a empresa teve na comunidade petropolitana, eu entrevistei muitos moradores que compartilharam comigo as suas histórias de vida que se entrelaçam com os doces guerra. E um dos relatos que eu recebi era com relação justamente ao aroma que vinha da cozinha e do privilégio vivido pelos vizinhos que levavam seus próprios recipientes para adquirirem os produtos, em especial a goiabada líquida, que era vendida por peso. Você também tem essa lembrança? Essa é muito real na minha mente, assim, na verdade, aqueles grandes, né, o tachão da goiabada, todo o processo de fabricação desses doces de frutas, né, era um dos carros-chefes da fábrica, então estava sempre acontecendo. E realmente, até o meu outro avô, que era vizinho da fábrica, ele falava muito isso, né? A fábrica tinha muito essa sensação família, de vamos chegar com o meu pote, a gente vende aquilo, não tem problema, o que você quiser, depois também se sobrar, a gente distribui para o pessoal. Então, era muito essa coisa mais informal, né? Uhum. De chegar e todo mundo ter aquela sensação de lembrança em volta ali. Então, muita gente, até hoje, que eu comento, que morava por ali, falava exatamente isso. Você não precisava chegar para comprar um item específico. Acabava que você chegava, comprava um pouquinho de tudo, ainda levava um potinho e saía com mais alguma coisa. Então, é uma lembrança boa e realmente é um dos pontos-chave toda essa produção de frutas, né? De doces de frutas e tudo mais. A goiabada tá no top 5, com certeza. Inclusive, quem quiser relembrar e conhecer essa matéria que eu escrevi lá nos primórdios, quando eu ainda estava dando início a essa trajetória de pesquisadora, vocês vão se encantar. Ela até hoje, eu ainda vou falar isso aqui, até hoje é uma das matérias mais lidas no site. Eu recebo comentários de pessoas que estão morando em outros estados e que lembram, puxa, eu lembro muito desses doces, dos sabores. E realmente essa questão da informalidade, eu me lembro de pessoas relatarem também que às vezes não tinham condições financeiras de arcar com esses produtos e acabavam sendo presenteadas com um doce ou outro. E isso conquista as pessoas pela generosidade, pela simplicidade. Carlos chegou a degustar os doces guerra, Carlos? Muito, 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 muito. Eu tinha a Miss lá, né? É verdade. O doce de abóbora de colher. Não era isso? É. Tinha o doce de batata doce. E eu comprava, gostava muito dos doces de guerra. Doces bem tradicionais, né? E eu vou te dizer uma coisa, hein? Muito me inspirou também a fazer meus doces. Os doces de guerra. Legal, que legal. Porque acho que os doces de guerra tem um marco, tem um legado muito forte em Petrópolis. A fábrica de doces de guerra, seu Anísio. A goiabada deles. Então, eu conheci pessoas que trabalharam ali, tá? Na época. Eu comecei a fazer meus doces independente deles, né? Eram doces que não tinham nada a ver com deles, com os doces de guerra. Era cocadas, né?
Eu vou chegar lá, vou chegar lá, né? Agora. Porque como eu mencionei aqui no começo da nossa conversa, o Carlos é o fundador dos Doces Visani, que é exemplo dos Doces Guerra, é uma empresa de tradição que carrega o sobrenome da família e que também teve início com uma produção muito caseira. Ele me disse que o ponto de partida para a criação do negócio foi a habilidade do pai em produzir caramelos e, posteriormente, cocadas lá na Estrada da Saudade. Então, eu queria que Carlos dividisse como é que funcionava o dia a dia da produção das cocadas, porque você me falou que era manual e feito no forno a lenha. O meu pai, como eu já te falei, pai de 14 filhos, né? Faleceram 2, praticamente depois ficaram uns 12. E meu pai teve essa fábrica de caramelos, porque meu pai trabalhava em fábricas, mas pela história que eu sei, meu pai quase que não parava o emprego. Porque meu pai estava sempre mudando de emprego. E sempre ocupado pelos filhos dele. E ele entrou de sócio com o seu Wilton Moretti nessa fábrica de caramelos. A marca do caramelo era Caramelos Hortência. Que é Petrópolis, né? Cidade das Hortências, né? Tinha muita hortência em Petrópolis. E ele botou, tinha até uma hortência no logozinho, né? Dos caramelos. Só que ele fazia no tacho de cobre. E movido a diesel, né? Tinha jogava o óleo diesel, né? E fazia no óleo diesel. Mas era muito custoso. E meu pai era muito braçal. Meu pai não tinha, assim, ideia de máquina, de modernidade, nada disso. Ele pegava mesmo no bruto. Entendi. E a gente cortava o caramelo quadradinho, trabalhava eu, minhas irmãs, enrolando na mão os caramelos aí. Enfim, mas só que não deu certo. Acabou, terminou. Meu pai foi trabalhar no Lanifício Interamericano, que era aqui, pertinho aqui do estúdio, né? Hoje é Iquinha Malha. Ele era vigia ali. E eu vou contar minha história. Não trabalhei mais com meu pai, que eu era adolescente, aquela coisa, acabou o caramelo. Meu pai foi trabalhar, montou uma fábrica de cocada. Lá em cima, na Estrada da Saudade, mas já lá na entrada, quase na Estrada da Saudade, e fazia uma cocada mineira, que a gente chamava e botava na pedra mármore, cortava e tal, tudo manual. E saía eu e meu irmão Edinho para entregar essas cocadas, que era manual. Meu pai não tinha carro, e a gente fazia essas cocadas lá. E eu sempre ajudando meu pai. Percorria as ruas, os bairros? Percorria as ruas, vendendo nos botequins. 10 cocadas aqui, 20 cocadas ali. Era umas cocadas boloadazinhas, retangular, né? Chamava cocada mineira. Ela levava leite em pó integral, levava canela, levava noz moscada, cocada gostosa. Mas tinha uma concorrência aí que era bem mais barata. Entendi. E a gente tinha dificuldade. Entendi. Não deu certo, meu pai parou e foi gerenciar a padaria do seu Wilton Moretti, lá na Samambaia, na época. E aí eu vou contextualizar o pessoal, porque Sim. Você comentou que antes de chegar à proposta que os Doces Visani têm hoje, você justamente, junto do seu pai, interrompeu a produção das cocadas, ele assumiu a gestão de uma padaria e você foi trabalhar como pintor de casas. Sim. E aí eu queria saber, o que te motivou a retomar esse envolvimento com o segmento alimentício? Porque a partir de um trabalho que o Carlos realizou como pintor, ele pôde dar entrada numa Kombi e por muito tempo, na verdade por pouco tempo, você revendeu mercadorias e depois você percebeu que o que ia funcionar mesmo era produzir esses produtos. Então, justamente, o que aconteceu? Quando meu pai foi gerenciar a padaria do seu Hilton, eu cheguei a trabalhar lá também, como eu já falei com vocês, né? Fazia empada lá, aquele negócio todo. E meu pai foi trabalhar no Lanifício. De vigia, né? Na época, de vigia. Nesse meio tempo, eu trabalhava de ajudante de pintor. Numa casa lá no quarteirão italiano. Meu patrão era o Luciano. E eu trabalhava ajudante do Samuel, que mora em Correias, na Estrada Mineira. E dali, eu não era pintor, era ajudante dele. Aí eu conheci uma senhora, a dona Irene, e ela gostou de mim, me achou o cara que eu sempre fui muito extrovertido, conversar com as pessoas. E ela foi na igreja, Assembleia de Deus, e lá ela, conversando comigo, fui dar os parabéns a ela, como visitante da igreja, aquela coisa toda. E conversa vai, ela perguntou o que eu fazia. Eu falei que era pintor. Aí ela falou assim para mim, mas como é que eu faço para ver seus quadros? Achou que era outra categoria, outro departamento. Que era um artista de pintura, de quadros.
Eu falei, não, eu trabalho com pintura de casa. A gente reforma a casa. Ainda brinquei com ela. A gente pega a parede ruim, bota lá lisinho, igual um bumbum de neném. Vai ficar lisinha a sua parede e tal. Ela se Aí eu entusiasmou. enchi a bola, né? Que a gente era profissional, mas não era eu, era o pintor, que era o Samuel. Eu era ajudante dele. Aí ela falou assim, eu fiz um serviço lá e não gostei e tal. Moral da história. Para encostar, eu fui lá com o Samuel, ver a casa dela. Ela falou assim, se ficar bom, eu dou o serviço para vocês. Ela deu por fora pra gente pintar a casinha dela. Aí o Samuel foi comigo, fez o orçamento. Foi aí que você conseguiu o valor para investir na Aí Kombi. quando ele me deu o orçamento, eu olhei assim, rapaz, é isso tudo para pintar uma casa? Ele falou, a pintura é caro. Levei para ela, eu falei, não, mas ela vai aceitar. Ela tinha o restaurante na fábrica Dona Isabel. Ela era dona do restaurante na fábrica Dona Isabel na época. Entendi. A Dona Isabel é aquela Renana ali no Austin Luiz, né? Não, a Dona Isabel é Não, no Morém. No Morém, mas ela também fazia comida que trazia para a fábrica. Entendi. Ela trabalhava para os dois. Para os dois. Entendi. E levei para ela. Quando eu cheguei lá, eu falei, Dona Irene, se escora na parede aí, se escora na mesa aí para a senhora não cair. Aí eu dei orçamento a ela, nossa, isso tudo. Falei, mas a senhora está lidando com um profissional. Aí ela deu a casa para a gente pintar. Pintamos por fora. Você conseguiu o dinheiro, Pintamos por dentro. O dinheiro que sobrou para mim, você investiu na Kombi. meu pai estava desempregado. A Iquinha, o Lanifício tinha fechado. Eu falei Iquinha, né? Que agora é Iquinha, né? Tinha fechado, acabou. Lanifício, meu pai estava desempregado. Já com 57 anos. Falei, pai, vou vender doce. Comprei uma Kombi, ele foi comigo para ser o fiador. O dia dei de entrada na Kombi. Comprei a Kombi, uma Kombizinha 66 de granais cinza, de 2 cores. E fui vender doce. Quando eu fui nos fregueses que a gente vendia as cocadas que meu pai fazia, cadê aquelas cocadas que teu pai fazia? Aí que você viu que não podia revender. Aí eu fiquei trabalhando aquela semana, quando eu vi, eu já estava perdendo dinheiro. Cheguei perto do meu pai, só está parado. Agora é outra conversa. Eu já tenho uma Kombi, sou já homem, Porque antes vender já a não pé, sou mais adolescente. percorrer a pé Vamos não é fazer fácil. cocada. Não quero saber disso. Não, vamos sim, pai. Você vai arranjar emprego aonde, meu filho? Aí eu colhei com meu pai topou e nós começamos a fazer doce. Então, que legal. essa sua vontade de retomar esse antigo projeto foi Isso uma aí. necessidade Foi para dar uma- uma condição melhor foi, para a família, foi. né? E graças a Deus, que Deus me honrou, me abençoou. Depois meu pai veio a falecer, eu fiquei sozinho. O meu irmão ainda falou assim, mais velho, que veio no dia do enterro, falou assim, eu falei, eu vou parar. Vou terminar, porque aconteceu. Isso aí é outras conversas, né? Mais tarde, no outro podcast, a gente pode contar essa história. E eu falei, vou parar. Ele falou, não, agora tu deve continuar, cara. Então, aí eu continuei. A gente fazia na lenha, lá no loteamento, Samambaia. Persistiu. Persisti, estou até hoje. Depois eu fiquei uns 6 anos fazendo cocada. Aí depois eu parei, fui o ramo de roupa, tive confecção, tive estamparia. Mas acaba que a vida sempre te leva de volta para os Aí doces. o que aconteceu na época? Eu não te contei esses detalhes. Eu fui o primeiro cara em Petrópolis a reciclar a tela de estamparia. Que legal. Usava as telas dos outros, lavava a tela dos outros e revelava na tela e fazia outra coisa. Não era mais doce. Aí essa curiosidade a gente deixa para outro Isso, bate-papo. isso. Hoje a gente vai falar só dos doces, porque Só tem dos um doces. ponto que une a Thalita e o Carlos, que é justamente esse interesse pelos bastidores. E eu queria saber de que formas, Thalita, que você acha que o seu contato com a fábrica dos Doces Guerra te motivou a querer cursar a engenharia de produção. Eu acho que tem relação mesmo, sabe? Desde pequena, esse meu fascínio pela fábrica, eu falava pro meu pai assim, pai, o que eu tenho que fazer para continuar nesse ambiente, né? Eu gosto de fábrica, eu acho que eu me sinto bem aqui. E acho que tem realmente, tá no DNA, né? Aí meu pai, olha, Thalita, é engenharia. Eu acho que você vai gostar desse ambiente, faz engenharia. E desde pequeno ele falava engenharia. E eu não sabia nem o que era engenharia, né? E depois eu fui entendendo um pouco mais, né? Já um pouco mais velha, e o que era engenharia, quais eram as variações da engenharia. E aí foi onde eu falei, bom, realmente eu acho que tem que ser engenharia de produção. Eu acho que esse encantamento da fábrica não é à toa, eu preciso seguir nisso.
E, realmente, desde a faculdade, do meu primeiro semestre, eu já trabalho em fábrica, já passei em várias. E tem até um ponto importante, interessante, que qualquer viagem que eu faça com meu marido, com a minha filha, a gente vai parar em alguma fábrica, assim. Eu boto sempre no projeto pessoal visitar alguma fábrica. Recentemente, a gente foi na Natura, foi na fábrica da Nestlé de Kit Kat. Ano passado, eu fui na fábrica da Toyota. Já fui também em viagens a trabalho fora do país, eu aproveito. Então, assim, eu tô sempre visitando uma fábrica. E é o meu dia a dia também, né? Hoje eu trabalho numa fábrica também de dermocosméticos em Areal, mas enfim, tudo isso tem total ligação com esse início da vida ali, onde eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui é diferenciado. Esse processo de pessoas trabalhando, entregando um produto no final, isso tem um brilho nos olhos que me encantou, de fato. E agora de uma pessoa que adora fábricas para outra. Como é que faz para visitar essas fábricas grandes? Olha, é só quem realmente tem atuação comprovada na área? Todas essas empresas eu fui buscando pelo site. Claro que eu tenho alguns amigos, né? Tenho contatos, assim, que facilitam às vezes, mas, assim, a grande maioria é só você pesquisar que tem um tour, tem uma visita. Ótimo. Aqui em Petrópolis tem algumas também que tem isso, então vale super a pena conhecer um pouco mais, porque aí você entende os processos produtivos, né? Uhum. E do mesmo jeito que a gente fabrica, né, um doce e na fábrica tem todos os processos, a gente fabrica tinta, por exemplo. A batedeira que tinha na fábrica, quando eu fui visitar até uma fábrica da BASF de tinta, eu olhei para as batedeiras, me lembrou na hora as batedeiras que tinham na fábrica. Porque o tacho era o top, por causa da goiabada, por causa da pessegada, de todos aqueles itens. Mas tinha a parte da confeitaria, dos bolos, que tinham batedeiras enormes que estavam a todo vapor também. Na hora eu remeti, eu falei, nossa, olha a tinta e o bolo em algum momento se cruzando. Tudo é fábrica, né? Tudo é o encantamento de transformar uma matéria-prima em um produto para alguém, para uma necessidade de alguém. Eu amo. E aqui, ela falou da batedeira. Quando eu comecei a fazer, eu vou fazer o leite condensado. Uhum. Vou fabricar o leite condensado meu. Aí eu comprei um liquidificador grandão para bater o leite condensado. Uhum. Batia 20 minutos aquilo ali, mas aí não aguentava, quebrava direto. Uhum. Aí eu lembrei que eu fazia a pasta para fazer a silk. Fazia o silk, o clear, né? A mix, a gente fazia a pasta para silk screen. Falei, caraca, vou fazer um liquidificador invertido de cabeça para baixo. Aí eu comprei um motor e fiz uma batedeira de cabeça para baixo. Nada como conhecimento. Aí eu boto o produto embaixo, ele bate assim, ó, até hoje, nunca mais deu problema, tá lá. Tá a vendo? máquina Tem até que, hoje. o empreendedor tem que, eu já fui Aí me lembrei disso que você falou aí, me lembrei. Verdade, né? Eu já visitei muitas fábricas aqui também, porque eu adoro. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô visitando porque eu gosto muito de conhecer e de ver como o produto, ele é a soma do todo. Então, como cada pessoa tem um papel na construção daquilo. Eu fico fascinada. Então, assim, adoro. Ah, tem que usar aquele... Protetor auricular. Exatamente, eu tô dentro. Toquinha, pode me incluir. Eu adoro. Assim, faz a gente valorizar e ter outros olhos com relação à mercadoria, ao trabalho daquela pessoa. E eu sou professora também, né? De graduação e de pós-graduação. E eu acho que faz parte também de poder passar para os meus alunos os exemplos, né? Os diferentes processos, para que também a gente consiga encantar os alunos para que eles busquem, né, oportunidade, já pensando com esse olhar de sempre estar num lugar que agregue, que eles também se sintam apaixonados por aquele processo. Então, realmente, acho que isso tudo começou no meu no primeiro aninho, que eu já estava lá passando por todo esse processo. Tudo interligado. Né? Tudo interligado. E você falou que Petrópolis dispõe de algumas empresas que oferecem esse tour. Você lembra de alguma assim? Um bem legal são as cervejarias, né? Acho que hoje a gente é rota cervejeira, isso é bem interessante. A Boêmia tem o tour dela, o Grupo Petrópolis, em Pedro do Rio, também tem um tour que dá para você ver a fábrica. Algumas outras visitas na GSL é possível também. Então, assim, mas para público, acho que as cervejarias são as mais interessantes, que você consegue ver desde uma micro cervejaria
até uma grande produção, né? A terceira maior do país. Então, dá para você flutuar nesses meios. Eu super recomendo. E fábrica de cerveja é bem legal. Tem a porque você degustação. Tem, sempre acaba, né? Na degustação, mas você consegue ver uma produção muito acelerada, muito animada. Então, vale super a pena. E antes da gente começar, a gente estava falando um pouco, resgatando histórias ligadas a essas duas empresas. E aí o Carlos lembrou que comprava... Fala pra gente, Carlos, era a massa dos docinhos para você enrolar em casa. Explica pra gente. Eu cheguei a comprar do Guerra, né? A Miss. Uhum. E hoje a gente fabrica lá pro pessoal comprar e fazer os docinhos em casa. Que legal. Isso é legal, porque assim, eu acho que pra época deve ter sido algo muito, um diferencial mesmo, né? Porque eles não faziam aqueles docinhos finais, vou comprar um beijinho, vou comprar um brigadeiro, vou comprar uma miss já pronta. Não, eles vendiam numas caixas de madeira, isso tá muito na minha memória também, né? Uma caixinha de madeira que vinha no plástico filme, assim, né? Então você abria e você fazia o seu próprio enroladinho do docinho. Eles fazem os docinhos, sim. Também, Comércio. mas o grande carro-chefe era a caixa para você. Isso aí. Devia ser mais em conta, então, para festa, celebração. Isso aí, porque aí para festa, né, as pessoas compravam. E os doces Guerra vendia muito lá pro Rio, para o Rio, que em Petrópolis era quase que pouco, mas vendia mais lá fora. Isso aí, é verdade. Isso? E outra coisa que está na minha memória muito são os caminhões da fábrica, os caminhões verde musgo, né? Isso. Até tem uma foto que eu guardo aqui também no celular, que eu vi recentemente, que teve uma grande enchente em Petrópolis, um dos caminhões acabou parando ali no Rio, né, perto da antiga Big House também. Uhum. Essa foto é muito característica marcante ali, porque os caminhões ficavam todos parados, assim, em frente à fábrica, né? Dava alguma coisa, a gente lá de cima olhava, ia chover, meu avô já ia para tirar o caminhão ali da beira do rio, ali né? alagava tudo. Era muito comum ver os caminhões passando pela cidade também. E uma pergunta que sempre me fazem com relação aos doces Guerra é quanto às receitas dos doces, se vocês mantiveram ou não. Isso, na verdade, assim, eu tinha muita esperança que a gente tivesse tudo para eu poder, de repente, fazer a missa aí de volta. Não temos todas, assim, na verdade, essa foi a herança que eu fiquei, né? Quando a minha avó faleceu, junto com a família, eu falei, gente, se vocês não se importarem, eu vou ficar com todos os livros de receita. Eu quero mergulhar nisso aqui para entender se a gente tem, porque eu acho que tá no meu sangue mesmo. Então, eu queria enxergar se a gente tinha alguma oportunidade. Não tem todas as receitas, em todas que... A maioria que tá, a Miss, que é muito famosa, a Brevidade, que era um bolinho, a Maria Mole, coisas assim... Eu não achei, uma pena, mas não significa... Não tinha? Você fazia uma pataca, te falavam uma pataca, parecia pão de mel. Tinha um pão de mel. Pão de mel. Tinha um pão de mel, um quadradinho, assim. E botava num sacão grandão, assim. Não, é verdade, tinha. Esse eu nem não me recordo do sabor. Mas, por exemplo, esses que eu recordo do sabor e não tenho a receita, provavelmente, em algum momento, eu ainda vou tentar chegar no sabor através de uma tentativa ali. Quem sabe? Vamos ver. Porque eram duas frentes, na verdade. A confeitaria com bolos, rocamboles, brevidade, bom bocado. Isso. E os doces feitos com frutas frescas, bananada, pessegada, marmelada, goiabada. E esses doces de festa mais tradicionais. E aí a minha pergunta para Thalita é se... Em épocas festivas, vocês têm o hábito ainda de comerem esses doces ou se realmente ficou no passado? Não, eu acho que a gente acabou deixando no passado justamente por essa questão da gente não botar a mão na massa literalmente hoje, né? Mas a gente ainda remete, assim, toda festa que a gente está em família, que a gente se reúne, né, em grandes eventos e tudo mais, a gente sempre relembra os sabores, né? Mas acho que hoje, como é difícil encontrar algo tão similar, a gente não tem essa oportunidade. Mas com certeza, se a gente encontrasse, seria o momento perfeito para a gente relembrar as memórias. E tem um outro ponto interessante que ainda tinha, além de todas essas etapas, né, do processo, ainda tinha uma fábrica de embalagem. Então, até isso... né, o meu bisavô e o meu avô tocavam. Então, era do início ao fim mesmo, até a embalagem era bem personalizada montada da fruta ao produto final, realmente. Então, era bem legal. Então, você acaba de achar um produto similar.
Aí, vamos provar pra gente Ou- ver se essa memória afetiva Não remete aqui. A gente falou muito no docinho Miss, então, Carlos, o que que leva o docinho Miss, para quem não está familiarizado com o termo? A minha receita... Porque eu já sei que você tem uma receita É, a de gente milho. tá sabendo. eu faço com coco ralado fresquinho. O doce de uva, né? O do Guerra era coco industrializado. O meu já é coco ralado fresquinho, Hum. com leite condensado, que a gente faz lá na fábrica, bate o leite condensado. Uhum. A diferencial é esse, porque hoje E o leite leva ovo, condensado... não leva É ovo? o meu não leva ovo. Não, o da fábrica com... O dele, você leva ovo. levava O meu doce não de leva ovo. É. Leva um corantezinho para doce de amarelinho, amarelinho. né? Leva um corantezinho. Mas é leite condensado, coco fresco, margarina um pouquinho. E dou o ponto ali, um brigadeiro Um sem beijinho chocolate. ali, né? É. Um beijinho branco. E leva o corantezinho. Só que o coco diferencial é o coco fresco. Eu quero até destacar aqui um amigo, se tornou amigo, Carlos Montes, do Bar do Tibaca, na Washington Luiz. Ele foi um entrevistado meu nessa pauta de 2018 e ele se tornou um grande incentivador da minha carreira, tanto que nesses anos todos ele nunca parou de engajar com os conteúdos, de me apoiar. Ele sempre falou do docinho Miss, dos doces Guerra. Ele falou, igual a verdade. esse, não tem. Não tem. Porque realmente era uma receita diferenciada. E eu queria ouvir do Carlos como se deu o processo de formulação do catálogo de produtos da empresa. Porque vocês começaram com cocadas e hoje são 6 variações da cocada, além de outras mercadorias. Quais são os produtos carro-chefe de vocês e qual que você sente que é o perfil do consumidor hoje? Porque deve ter mudado desde que você começou há mais de 40 anos atrás, né? O que que você sente que é a necessidade do público hoje? Ô, Carolina, eu sou um camarada que eu sempre vou modificando as coisas para melhor. Se eu não faço melhor, pelo menos eu deixo conforme está. Então eu vou desenvolvendo os produtos até conseguir, depois eu padronizo. Não pode passar disso. Entendi. Assim tem minhas cocadas todas. Às vezes elas ficam mais um pouquinho secas devido a passar um pouco do ponto, né? Mas eu trabalho com produto, matéria-prima de primeira. E o doce que eu mais priorizo lá em fabricar muito, que a gente fabrica muito, é o meu cajuzinho de amendoim. Então eles superaram a cocada. Pô, cara, o cajuzinho é o que mais vende. Cocada, eu tenho 6 tipos de cocada. Eu já fiz cocada com manga, já fiz cocada com chocolate, com cacau, já fiz cocada com vários, cocada com abóbora, ainda faço ainda. Quando pedem lá, eu faço. Você conhece aquela venda que tem no Alto da Serra, em época de festa de Santo Antônio? Sim, aquela senhora é lá É uma de senhora de Araruama. Cabo Frio, que eu Olha. fiz um vídeo com ela no ano É de passado. Araruama. O vídeo dela, eu publiquei no Instagram, foram mais de 200 mil visualizações. E o pessoal ficou, assim, fascinado, porque ela trabalha ali já tem décadas. E a especialidade dela é cocada. Então, assim, aquela variedade, uma vitrine super colorida. E realmente as pessoas curtem, né? Legal. Eu tenho 6 tipos de cocada. Uhum. Né? Aí tem outros produtos lá. Os 2 tipos de cajuzinho que eu faço com leite em pó, que é esse branquinho aqui. Que é leite em pó com coco fresquinho também. Tudo coco fresco. Não trabalho com coco industrializado. E dá uma trabalheira danada. Tem que tirar a casca do coco, limpar o coco, ralar o coco. É bem artesanal. Mas eu gosto porque quindim é a mesma coisa. Tudo coco fresco. E essa cocada assada aí tem uma história muito bonita aí. Não sei se der tempo, até conta aqui o que aconteceu com ela. Das cocadas é o carro-chefe. Ah, tá. Primeiro vendia a cocada branca, que é com leite também. Minhas cocadas todas eram leve leite, só a abóbora que não. Aí, depois eu lancei o doce de leite balãozinho, quer dizer, o doce de leite com coco. Cocada com doce de leite. Depois eu lancei a cocada assada. Então, a cocada de doce de leite passou a vender mais do que a branca, que é a tradicional. Depois eu botei a assada. A assada está vendendo mais do que todas Eu elas. acho que as pessoas querem o diferente, né? Começam O a que gostar e foge vão... do convencional. E essa Querendo cocada, experimentar, né? que falam cocada alemã, Ah, mas tá. eu acho que se a gente for na Alemanha, nem cocada existe lá. A Não gente é? tem Eu não esses sei, nunca hábitos, fui na né? Alemanha, né? E, Carlos, Claro. você acha que o seu público mudou hoje, se comparado a 45 anos? Quando você começou? Você acha que... Quais são as necessidades? O que eles buscam nas mercadorias? É o diferente? O que você sente? Olha, eu vejo hoje que, se você for olhar preço, até meus produtos, eles falam que é mais caro do que muitos concorrentes que vêm de fora. Mas o diferencial é a matéria-prima que você usa.
de primeira. Uhum. É coisa feita de primeira. Uhum. Eu costumo dizer que o meu produto é feito, leva sazon. É o amor. Leva amor, né? A gente faz com carinho. Eu chamo os funcionários lá, reúno eles e falo, gente, nós dependemos da venda do produto. Tem que Vocês garantir dependem de mim, eu dependo de você, nós dependemos do vendedor, o vendedor depende do varejista e o varejista depende do consumidor. Isso é uma engrenagem. É uma cadeia, que tem né? que Tá funcionar. tudo interligado. Então, a partir de nós, é que essa engrenagem vai funcionar. A alma do negócio é o produto que você faz. É verdade. Se você fizer um produto mal feito, a pessoa vai comer uma vez e não vai comer nunca mais. E se você fizer um produto bem feito, que você goste, eu costumo dizer que eu tenho que gostar primeiro. Com certeza. Ah, é. E eu gostando do meu produto, eu boto para vender. Acho que isso em tudo, né? Pois é, aí a pessoa vai gostar. Meu doce não tem propaganda. Quem é que faz a propaganda dos produtos? Hoje, graças a Deus, Doce de Visane é bem conhecido. Mas meus produtos não têm marca. É, a gente Nós estava até estamos comentando até- sobre isso. Nós estamos até, o meu filho Lucas, nós vamos botar marca, É. porque isso dificulta muito a divulgação. Mas sem a divulgação, a gente já tem a produção praticamente É verdade. quase que tudo vendido que a E eu gente acho que produ- vale a gente pena. A produz. gente comentou sobre isso antes de começar a gravar. Vocês devem ter visto aqui na mesa alguns dos produtos que fazem parte do catálogo. Ela botou E só um ter- pouquinho aqui, gente. O resto ela agora escondeu para ela. O resto vai ser distribuído A entre a gente equipe. já tá na, Já na tem bolsa, dono. E a ideia, eu acho que, por ser uma marca petropolitana, com tantos anos já de estrada, Sim, é sim, valorizar mesmo isso na embalagem e colocar o orgulho que é ser de Petrópolis, estar há tanto É tempo. verdade. Porque, como não tem rótulo, eu mesma certamente já me deparei com alguns deles, mas não sabia que era uma mercadoria sabia. local. É verdade, eu também não. Então, E Petrópolis tem um nome, sabe? Eu fico muito triste quando você experimenta um produto feito em Petrópolis que é porcaria. tem Eu não que gosto. fazer jus a... Gente, a gente tem que valorizar o nome Petrópolis. É. Se você falar em Petrópolis, você bota seu produto feito em Petrópolis. Só isso já basta, é venda. Mas a Remete pessoa à qualidade, comeu. né? Remete. Mas a pessoa come o produto. As próprias Petrópolis, troço torradas, ruim, cara. né? É. Olha só Torradas que coisa horrível. Petrópolis, eu É não de Petrópolis sabia. isso aqui? As torradas Petrópolis eu não sabia que tinham tanta relevância É. até eu passar um tempo trabalhando no Rio e ver a torrada todo sendo lugar. servida em cafeterias, em estabelecimentos e falar, gente, produto nascido em Petrópolis e que as Petrópolis. pessoas buscam, realmente valorizam. Então, Petrópolis É tem verdade. muita fábrica de biscoito amanteigado. Né? Tem também. Tem muita coisa boa em Petrópolis. E Tem umas aí que eu não vou, né? A gente não vai desqualificar produto de ninguém. Mas é um conselho que eu falo, se você está ouvindo aí, faz uma coisa boa, né? Produto, matéria-prima de primeira. Mesmo que você venda um pouquinho mais caro, vale a pena. Vale a nego fala que meu pena. produto às vezes é mais caro. Vale a pena. Mas uma pessoa Manter que isso. consome meu produto não consome outro. É verdade. Da mesma Fideliza, né? É, porque sabe que o produto é bom. Está padronizado. A Thalita tudo. comentou comigo que já atuou nos bastidores de algumas empresas Uhum. para possibilitar e impulsionar o sucesso delas. E um desses casos foi uma empresa familiar que tem crescido aqui na cidade, que teve início com a produção de brownies em casa É. e que hoje já oferece uma série de outras opções de sobremesas e também de doces inovadores que estimulam diferentes sentidos. Na sua visão, perguntei para o Carlos e queria saber de você, que tipo de perfil o consumidor do mundo tem hoje quando se fala em gastronomia? É. Eu assim, só complementando antes de responder, né? Falando um pouquinho dessa coisa do brownie do Tom e tal, dos brownies e tudo mais. Essa minha vontade de ver crescer algo, né? Que eu sempre falei desde pequena, eu vou abrir a minha fábrica, eu vou abrir a minha fábrica de doce, a minha fábrica de chocolate e tudo mais. Cessou um pouco quando eu vi o brownie ali crescendo, porque eu pude participar, né? Indiretamente, porque era amiga deles, então vi crescer. Eu fui participando mesmo da construção e fui me realizando com a história deles, né? Então, até muitos alunos me perguntam, a galera que trabalhou comigo também em outras empresas, um amigo meu me encontrou, falou, e aí, Thalita, e o seu sonho, né, da fábrica e tudo mais?
ainda tem? Eu falei, tá aqui, tá quietinho aqui, tá adormecido, porque eu acho que participar dessa construção com ele já matou um pouco desse desejo. Sentir parte dessa engrenagem. Dessa engrenagem. E aí, a gastronomia, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente carece realmente de produtos bem específicos como... Na verdade, hoje, o brownie, o chocolate, o doce, ele é quase que um presente, né? Ele é um presente. Ele também é uma forma de presentear uma família e tudo mais. Então, eu acho que essa sensação do doce e de tudo, ela tem tantas variáveis legais que desde uma cafeteria, desde um momento bacana que você participe ali, ele também pode ir muito além. Então, eu acho que esse é a grande entrega e se conecta muito com o que a gente estava falando agora. A qualidade que Petrópolis remete é de Petrópolis para o mundo. Então, a partir do momento que você faz um produto que pode ser degustado no dia a dia e também ele tem, né, essa presença em todos os outros lugares, a gente está levando um pouquinho da nossa história. Então, eu acho que gastronomia eu nem entendo tanto assim, mas como boa consumidora, sei o quão é importante você ter um produto que você fala assim, olha, eu vou dar de presente. Vários amigos meus, eu dou o brownie lá de presente e tenho a certeza que eles vão ter uma experiência positiva, né? Então, eu acho que a gastronomia está muito linkada a isso. Com essa experiência que você pode entregar, não só numa mordidinha, mas como algo que vai além mesmo. E agora eu fiquei curiosa, porque a Thalita falou, puxa, já pensei em reabrir a fábrica. E eu fiquei pensando, qual seria o formato dos doces? Você, se pudesse, se tivesse as receitas, vamos criar aqui o cenário ideal. Se tivesse as receitas escritas, alguém que soubesse reproduzir, você manteria as receitas tal qual elas eram? Você faria uma apresentação diferente? O que você acha que faria vingar? Eu com certeza ia fazer uma linha vintage para lembrar exatamente de como era, ia deixar eles exatamente daquele jeito, mas a minha vontade era muito grande de ter uma fábrica que as pessoas pudessem visitar, exatamente. Então, assim, mais do que o produto em si, que ia ter a linha oficial e uma linha, obviamente, mais atualizada, digamos assim, ia ter uma fábrica para visitação. Então, quando eu até pesquisei um pouco mais em local, eu ficava pensando nisso. Eu falei, olha, não pode... Até a minha família falava, começa pequenininha, começa fazendo em casa. Mas a minha vontade sempre foi de ter algo para as pessoas irem lá e se sentirem dentro disso, né? Podendo entrar na fábrica e participar daquela produção. Ai, gente. Então, com certeza, eu teria uma fábrica capaz de ter muitas visitas e uma linha vintage exatamente tal qual as minhas memórias remetem. Com a mesma logo. Com a mesma logo, com as fotos, assim, né? As eu fotos já visualizei as fotos. Já visualizou, bem né? estampadas assim na parede, a caminho de chegar na produção. Desde 1915. Olha. Por um momento parou e agora voltou. Ia ficar legal. A gente tem que sonhar. E assim, grandes projetos de Petrópolis uma vez já foram sonho. É verdade. O Grande Hotel mesmo, que... ele esteve fechado durante anos e aí foi reaberto e hoje continua sendo símbolo da cidade. É verdade. E reflexo ali do coração de Petrópolis. Então, por que não sonhar? Não? Quem sabe, né? Quem sabe a gente não volta Adorei aqui alguns essa anos linha e a vintage. gente... Eu acho. Fala sobre isso. Eu seria a primeira na fila para visita. Obrigada, estaria ali Carol, pronta. Isso aí, Seria vamos juntos, não é? E eu estou preparando lá o pessoal visitar a minha fábrica. Eu acho isso ótimo. Isso faz Pode toda me a chamar diferença. também, Você por tá favor. convidada, você. Eu adoro, gente. Eu Amo. até falei com a Carolina que quando eu comecei eu tinha vergonha, né? Que era a fábricazinha, paredezinha ruim. Hoje, graças a Deus, eu tenho Eu vi as fotos e... Nossa, que legal. A produção evolução, né? Graças Orgulho a Deus. disso, né? E a gente fica pensando assim, meu Deus, o meu coração, Carolina, é gratidão pura. Eu sinto Deus com a mão assim, me abençoando, sabe? Deus é fiel. E não foi fácil que você Ainda passou. que eu seja infiel. Não, e Mas você ele tá resolveu me mantendo. abençoar. Eu Eu costumo falar assim, agora é problema dele, ele resolveu me abençoar. Vou fazer o quê, cara? Deus Eu me queria abençoa. trazer aqui para o público, porque muita gente não sabe que nas chuvas de 2022 o Carlos ele tinha produção localizada no Quissamã, já tinha 28 anos, Isso e aí ele viu metade da fábrica desabar, sendo obrigado a retornar ao Samambaia, onde começou a história dele. E eu me lembro, comentei com ele que na época foi criada uma vaquinha, que você falou que ajudou muito, Foi. e queria saber como é que você sentiu esse apoio da comunidade, como é que isso te ajudou a continuar.
Cara, e, ó, você até me perguntou, né? Que depois eu até vou falar o que traz de orgulho pra gente, né? Uhum. É a satisfação das pessoas gostarem do produto que a gente faz. Entende? E quando eu tive esse baque ali, que caiu a fábrica no Quissamã, e veio tudo abaixo, né? Perdi ali, eu tive um prejuízo enorme ali. E eu fiquei desanimado, confesso. Uhum. Aí eu falei até com os funcionários, vocês querem continuar, a gente continua. Que eu penso muito neles. Uhum. Eu tenho funcionário lá que tem 27 anos comigo. Que bom, isso é muito bom. Outros têm é 24, 18 anos. É Que família, legal. né? Uma família. É, a gente criou um vínculo tão forte. Uhum. E eu me preocupo com eles, É. não só comigo. É. Aí eu falo, quando eu comecei, eu chamava ele e falava assim, olha, nós vamos trabalhar na informalidade. Vocês querem? Quando eu legalizar tudo, eu pago os direitos de vocês e daqui para frente é outra conversa. Uhum. Vamos lá. Então tem gente comigo desde a informalidade. Uhum. Então eu tenho que valorizar eles. Tem. E eu penso neles. Falei, vocês querem continuar? Queremos. Aí estamos juntos. E a comunidade te abraçou, né? Os Poxa. petropolitanos. Aí fizeram a vaquinha, foi até a minha ex-nora, né? Uhum. Me deu essa ideia, fizemos a vaquinha, rendeu um dinheirinho para mim, que me ajudou a bancar eles lá para não mandar ninguém embora. Que Que bom. bacana. Porque eu fiquei uns 3 meses sem entrar nada, É. praticamente. Só montando, levando mudança para lá, máquina para cá, Eu comprar lembro, máquina foi uma nova. história que repercutiu bastante. É. na Foi uma época. coisa muito difícil. Mas, E- graças a Deus, Superaram. eu até falei com ela, né? Aquele auxílio emergencial. Foi o auxílio emergencial na época das chuvas. Na época que É. o presidente Bolsonaro nos ajudou, me ajudou muito, cara. Eu até conversei com ela. Que bom. Aquilo ali foi uma ajuda muito incalculável, a ajuda dele para muita empresa. A minha foi uma. E eu não acho que veio esse acabar. suporte que a comunidade Foi um suporte petropolitana muito bom. dá em momentos como foi esse da chuva, em que estavam todos muito fragilizados e ainda assim encontraram recursos para ajudar quem precisava, às vezes a pessoa mesmo precisando de ajuda, né? Isso é louvável. E Carlos, aproveita para contar para quem está nos assistindo, ouvindo, onde é que é possível encontrar os doces Visani em Petrópolis para quem quiser conhecer. Então, eu tenho a minha linha de produção, todos os produtos que eu fabrico, você encontra muito na loja Tentação, Doce Tentação. Uhum. Eles trabalhou comigo na pandemia também, não me deixaram. A linha toda tem disponível lá. Todas elas, toda a linha que eu tenho. Algumas trabalham, mas não com a linha toda, né? Doce Tentação fica ali perto da caçula. Não, eles têm, só na avenida, acho que tem 7 lojas na avenida. É? 5 ou 6. Gente, tem é que eu várias. Tem lá em tenho Itaipava, aquela Mas ali essa- como... em frente lá ao Referência. Parque Exposição, tem uma lá. Tem Correias, tem várias lojas. E eles trabalham com meus produtos. E bairros, né? Tem um vendedor. E você falou loja de fábrica. E eu tenho uma lojinha de fábrica, que é lá na Rua G, antiga Rua G, né? Hoje é Luverci Fiorino, número 90. Samambaia. Bairro Loteamento Samambaia. Uhum. Ponto de referência, perto do Luiz Micharia, que vende carro lá. E estou com a fábrica, ele é um prédio verde, né? Está pintado agora recente. E daqui uns dias vai ter a loja embaixo, mas tem uma lojinha lá em cima, na curva de varejo. Tá. Você vai entrar na loja e vai ficar vendo o pessoal lá trabalhando. E eu vou fazer uma lojinha embaixo para receber você. Tem um cafezinho. uma aguinha lá. Perfeita. Você, a Carolina, a galera Pessoal do aqui. estúdio aqui dos bastidores. mundo, todo estão todos mundo. convidados para conhecer a fábrica do Mas Carlos. eu queria te contar, quando eu comecei a fazer os doces, Ah. no fogão a lenha, né? Eu te Aham. falei, né? Lá no loteamento. E eu fazia era só cocada preta, branca, normal. Não é essas que eu faço hoje, não. Era só coco e açúcar. E eu fazia os cajuzinhos. Torrava o cajuzinho, torrava o amendoim, fazia. E a história é muito longa. Mas eu vou simplificar, porque eu fui no freguês, ele falou, tu não tem expositor que vai dar formiga? Eu falei. Ah, falou. Aí ele falou comigo, arranja um expositorzinho, a Coca-Cola tem, a Brahma tem lá o freezer, né? Tem a geladeira dele. Aí eu falei, rapaz, aí eu fui no Eloy, o irmão do Eloy, lá na Vila Felipe, falei, faz uma vitrine para mim assim, tal, a medida dei para ele, 50 de largura, de comprimento, 20 de altura, 25 de altura e 20 de largura. Na época ele me cobrou 18 cruzeiros. Não sei se era cruzeiro ou se era real na época, não lembro mais que moeda era. Tava em conta. Bom. É. Aí eu falei, cara, eu não quero uma não, eu quero 100.
Eu sou muito atirado. Às vezes também faz uns troços aí que tu se perde. Aí ele falou, 100? Tu é maluco? Eu falei, eu quero 100. Me dá assim toda semana, 5, 6 e tal. Que Ele legal. fez, sabe quantas que eu fiz? 140. Olha. Espalhei para Petrópolis, tudo. Mas tem que ter uma apresentação Tem que ter. à altura do. Hoje ainda tem alguns produto. lugares, ainda existe essa vitrinezinha ainda. Ah, que legal. Depois eu fiz umas maiores, que eu aumentei O catálogo de o produtos. catálogo de produto. Aí eu fiz uma maior. O dobro do tamanho dessa. Mas aí eu fiz pouco, eu fiz 47, selecionei os fregueses, aqueles fregueses que quebravam a vitrine, sujavam a vitrine, não limpavam. Não. Eu tinha que limpar a vitrine, Aí eu você- tinha que limpar tudo. Não, eu só fiquei com... Porque você é aquela coisa, tem freguês e tem cliente, né? É, verdade. E tem o consumidor também. Verdade. Às vezes você perde o consumidor por causa do produto que você faz mal. E você perde o cliente porque o camarada vende, compra de outro mais Verdade. barato. Tem tudo isso. É Mas tem aqueles fiéis com você. É. Tem um produto similar, mas é mais barato que o seu. Então ele compra daquele similar. Aí foi, São pô, muitas esse é cliente ou ele é variáveis. freguês? São muitas variáveis. variáveis. Mas como eu dei condição do cara vender meu produto, ele Aí usava o produto dos outros e botava no teu expositor. não dá. Aí eu falei, aí fica- não dá, cara. Eu fica tirei muita chato. vitrine e botava em outro lugar. E por incrível As que coisas- pareça, o nosso tempo já está chegando ao fim. Falei com vocês que uma hora passa Passa muito rápido. Já Ainda tá? mais certeza. falando sobre temas que são próximos do coração. E antes de me despedir, eu queria que vocês dividissem com o público como é Petrópolis pelo ponto de vista de vocês. Quero começar com Thalita, Petrópolis sob as lentes de Thalita Guerra. A sua principal lembrança envolvendo os doces Guerra? Bom, eu acho que a fábrica como um todo, né? Mas, assim, a minha principal lembrança é degustar os produtos mesmo, assim, sabe? Esse abraço que eu ganhava da minha tia-avó e essa subida para casa da minha avó com um docinho já na mão e aquela sensação do domingo perfeito, né? Do almoço com a sobremesa da fábrica, acho que é a grande memória. E eu não comentei, só pegando esse gancho rapidinho, Carol, que nessa hora de, né, quero fazer a minha fábrica, meu sonho é isso. Eu tive um sonho com meu avô nesse meio do caminho, assim, né? Pode parecer né, que tem gente que acredita, tem Eu gente que não acredito. acredita. Eu acredito. Eu não costumo ter muitos sonhos, mas esse pareceu muito real. E o meu avô falando, Thalita, você tem o perfil, vai lá, corre atrás. E é por isso que eu acho que, além disso, essas memórias e perguntando o que representa é justamente a concretização desse sonho no futuro também. Gente, eu ainda quero ver esse dia. Vamos ver, Eu ainda vamos quero ver ver. esse Quem dia sabe? chegar, nem que seja uma edição limitada. Pode ser. Doces Guerra faz uma volta relâmpago, depois volta a adormecer, verdade. mas faz esse comeback. Boa. E pra você, fábrica é sinônimo de? Paixão, né? Acho que não tem outra palavra pra mim. Realmente, fábrica é paixão e é o que eu quero. Eu quero transmitir isso pra galera que eu trabalho junto, pros meus alunos. E é um pouco do que o Carlos tinha comentado. Se a gente tem uma equipe boa, uma equipe que trabalha com amor e com paixão, É é meio a caminho certeza andado. de um produto, né, atendendo às expectativas do cliente. Então, é isso. Petrópolis sob as suas lentes é? É sinônimo de qualidade, é sinônimo de tradição, é uma qualidade que eu digo é isso, é a qualidade dos produtos, a qualidade de vida, né? É uma cidade que brilha, que respira diferente das outras cidades. Então, acho que para mim, Petrópolis dá esse visual todo e vem com muita coisa bacana, com um povo que corre atrás e quer se superar e se diferenciar sempre. Petrópolis sob as lentes de Carlos Visani. O seu doce favorito entre os doces Visani só pode escolher um, Carlos. Só um? Eu sei que é difícil. Eu já falei pra você que eu tenho que gostar. Eu Mas cheguei a gostar. E agora vou Umzinho que diferenciar. de repente... É o cajuzinho de amendoim. tá vendo? Ele não Ó. queria contar, mas revelou rapidinho. Dos doces. Agora, das cocadas é a cocada assada, né? E tem a queimada também. Meu Deus, aquela cocada é demais. Mas, hein, aí você... Petrópolis, né? Você quer saber? Calma aí, vamos chegar lá. Eita, que eu tô Qual aqui é na a minha sua maior cabeça. Você satisfação? tirou minhas palavras. Já falei tudo. Qual é a sua maior satisfação em trabalhar com os doces Visani? Olha, Thalita, Carolina. Olha só, eu gosto de criar. Eu gosto de inventar. Eu sou igual a roteireza, inventando moda. Às vezes eu fico lá na fábrica, eles me chamam lá de professor Pardal. Quando eu comecei, eu fabriquei algumas máquinas lá.
Pô, precisa ver, legal. cara. Se faz presente em todas as etapas, né? Meu Deus do céu. Desenvolvimento Aí- de receita, Aí maquinário. eu fico lá, eu fico maquinando na minha cabeça coisas novas, entendeu? Legal. Eu gosto de criar, de fazer. E eu amo fábrica, conforme você falou. Então, os três Fábrica aqui é unidos com paixão. uma paixão. Viu? Pronto. Cara, eu fico doido. Eu tive em Pernambuco, eu vendia uma paçoqueira que eu tinha. Fui lá em Pernambuco para conhecer a fábrica do cara. Levei um prejuízo danado. O caminhão quebrou, mas eu queria conhecer a Nossa. fábrica do camarada. Legal. E eu fui lá. A gente tem essa Eu vontade. gosto de conhecer fábrica. Sim. Gosto de ver máquina. E às vezes eu entro no YouTube lá, fico vendo máquina. Eu comprei até uma seladora agora aqui. Que maravilha. Como Eu vou funciona? até fazer propaganda, não vou fazer não. Não ganho nada. Da Legal. Cetro, comprei uma seladora boa pra caramba. E tá lá, cara. Então, eu gosto de ver máquina, eu gosto de fábrica. Eu não gosto de comprar... Quando eu vendia doce, conforme eu falei quando eu comecei, eu comprava e vendia doce dos outros, que fabricavam. Eu falei, não, eu vou vender o meu produto. Isso porque não eu tem vou satisfação fabricar. igual. Então, aí você vende o produto, o camarada fala pra mim assim, Carlinho, não existe doce igual o teu. Aí já tá Legal. com o dia ganho. Caraca, isso me dá um... Dá um up, Um né? ânimo. Dá um ânimo. Dá um ânimo na gente, nosso ego motivação, cresce, né? você fica orgulhoso de ouvir isso das pessoas. É um combustível. Não, até hoje eu nunca ouvi de um sequer. Pô, não gostei do teu produto é uma porcaria. Não, nunca. Então isso incentiva você, isso motiva você, te dá uma vitamina para você continuar. Pronto, é isso. É É só você isso que a gente adoçar. precisa. Eu costumo A vida falar de- assim, ó. Jesus alegra o coração e o Visane adoça a boquinha. E como é que é Petrópolis sob as suas lentes? Petrópolis para mim é tudo, gente. Sou nascido e criado nessa cidade com muito orgulho. Também. Conheço Petrópolis, meu Deus do céu, não tenho, eu já visitei várias cidades. Quantos casos de pessoas que são nascidas aqui, vão para outras cidades, E para outros voltam. países, aí, puxa, não tem nada como Não, a Petrópolis- nossa casa. É Petrópolis verdade. tem tudo, mano. Tem Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Petrópolis, Teresópolis, o clima é idêntico, praticamente. É. Petrópolis é uma cidade maravilhosa. Tem onde seu as brilho quatro próprio. Tem um estações do brilho, ano. tem um brilho. É, as 4 estações, né? É. Tem, um dia só. Um dia. Petrópolis é uma delícia, gente. É verdade. Aqui não tem lugar melhor do que Petrópolis, não. Todos os problemas que tem, mas, poxa, a gente come, onde não tem problema? É. Depois dessa declaração de privilegiado. amor a Petrópolis, Petrópolis é indescritível, né? É isso. Inenarrável. falar de Petrópolis. gente, queria agradecer a participação de vocês no programa. Obrigada Foi um você, prazer. Carol. E antes de concluir, queria saber da Thalita. Thalita, o que funcionou hoje na casa em que funcionou a fábrica? É Hoje- residência, não? Na verdade, a parte que já era residência, a gente tem algumas locações. Já aí, ali embaixo, onde é a fábrica, já foi serraria, já foi academia, já foram algumas coisas, mas o imóvel ainda continua da família. Então, a gente faz realmente algumas locações E ali. voltar lá deve Voltar trazer sempre muitas- sempre remete. Passar na rua ali já, né, saindo, não é o meu caminho diário, mas quando eu passo ali, Já já para dá pra aquela pensar, né? sensação de lembranças. Mas sempre tem alguma coisinha funcionando ali e é isso, é uma área muito boa, né? Então é importante a gente poder, se a gente não faz a volta dos doces, que as outras pessoas possam usufruir daquela área ali. Isso É mesmo. E aí fica mais uma vez o convite para quem quiser ler a reportagem sobre os doces guerra. Tá lá no site do Petrópolis Sob Lentes. Só pesquisar no Google, vai aparecer rapidinho. Vocês vão poder relembrar muita coisa. E aí deixem seus comentários lá, porque eu fui fazer o roteiro do programa e vi quantos comentários tinham de pessoas que há anos têm esse sabor eternizado ali no paladar e que se alegraram em ter acesso a essas histórias. Tenho certeza de que muita gente vai se emocionar e gostar de conhecer as duas histórias que a gente hoje pôde unir aqui no programa. E queria agradecer mais uma vez, foi um prazer receber vocês Obrigada. dois. E até só comentando, né? Depois passo para o Carlos também, mas só para comentar em nome da família, né? Agradecer você por ter relembrado isso tudo. Acho que lá em 2018, quando você chamou a gente para essa matéria, foi tão legal. A gente sentou, a gente conversou, né? Minha tia, meu pai, minhas primas, meus primos, né? Todo mundo, a gente sentou mesmo para o que a gente passou para ali para você
foi a soma de todas as memórias. Que e aí legal. você fez uma matéria muito legal, o livro e tudo mais, então tá guardado para sempre um pedacinho, e aqui a gente agora complementou toda essa história. Então, Com muito obrigada em certeza. nome da família toda. Eu que agradeço. Isso é muito legal, porque semana passada eu gravei o 5º episódio, que inclusive já tá no YouTube, no Spotify, e eu recebi 2 irmãs que elas viveram o dia a dia do restaurante Le Moulin, que é um restaurante francês que funcionou onde hoje é a feirinha de Itaipava. Nossa. E elas também tiveram esse momento de recordar. Então, elas se uniram e começaram a folhear fotografias. Então, como que iniciativas como essa têm um impacto nas Tem. famílias? Tem sim. E até quando o episódio saiu, eles se sentaram juntos, se reuniram na sala, assistiram, puderam comentar. Então, assim, criar memórias. Criar isso. memórias em família e resgatar memórias. É, muito bom. E para Carlos também, né, Carlos? Já soube que sua esposa, seu filho, tá todo mundo animado para já em breve assistir aqui a entrevista. Eu quero agradecer, sabe, de coração, essa oportunidade. Eu até fiquei assim, meu Deus, é a primeira vez que a gente participa, né? Legal. Entro num estúdio desse. Gostei, é coisa muito linda aqui. Tá você aprovado, de parabéns, né? tá aprovado. Primeiro. E a sua recepção aqui, o salgadinho da Cadane, que eu já conheci. Uma delícia, salgadinho, Delícia. gente. Tá bom? Quero agradecer de coração, em nome da minha nada. família. Um prazer. Mandar um abraço para ela, para minha esposa Luciné. Os funcionários da fábrica, Ah, tem que ser lembrados. Tem que ser lembrados. que é a Elaine, o Rodrigo, que são os mais antigos. Depois tem a Lucimar. Depois tem a Fernanda. E tem o Igor, que é o caçulinha lá. Não, caçulinha não. Tem o Igor e tem o caçulinha do funcionário lá, que é a Priscila, mais nova. Que legal. Que está contratada Ó, lá. vocês são parte dessa E história. tem o meu hein? filho. É. Tem o meu filho, Lucas, né? Ah, Mandar um abraço para ele. E tamo junto, Lucas. é isso, legal. a história é Vou deixar um legado para construída. tu, para você continuar isso Isso aí. aí, isso Já aí. deixou Eu a já tô mais pra- responsabilidade. Eu já nem lembro mais quantos anos eu tenho, até falei com a Carol. Já daqui a pouco Mas tá a gente passando... tô passando para ele, pra né? ele, legal. Tomara que Perfeito. dê a sequência e vai por aí. Com certeza. Vai sim. Vida longa aos Vida longa. doces. Isso E aí. é isso, a história é escrita por pessoas. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada. E acompanhem o Petrópolis Sob Lente no Instagram, no YouTube, se inscrevam, curtam os vídeos, deixem comentários, isso tudo ajuda muito o conteúdo a circular, a chegar a mais pessoas. E mais uma vez um agradecimento aos parceiros que fazem o programa acontecer. Em primeiro lugar, o Estúdio Petrópolis, que fica aqui no Quarteirão Brasileiro, a Mude Petrópolis, o Salão Werner, a Lanchonete Cadanes e o Chalé do Chocolate. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio.